1924, acampava nesse local o líder da maior marcha protestante do mundo. Nessa nascente reuniu-se Luiz Carlos Prestes e os primeiros revoltosos da coluna. E foi aqui, da propriedade da família Pirlim Santo Ângelo, que partiu a marcha que protestou contra o voto de Cabresto e as eleições fraudulentas. Mas para entender melhor o começo dessa história, é preciso voltar para meados da proclamação da República e conhecer a situação do militarismo no Brasil. O Exército ganhou notoriedade na sociedade após a Guerra do Paraguai. As tropas brasileiras foram decisivas, garantindo a queda do governo constitucional do Partido Blanco. Após o episódio, os próprios membros do oficialato começaram a cobrar do Império de Dom Pedro II a participação mais efetiva do Exército nas questões nacionais. A partir da década de 1870, ganha força no Brasil o movimento republicano, né, em oposição à monarquia. E aí os membros do Exército vão se aproximar desses movimentos republicanos, né? O Exército vai, de certa forma, se colocar numa posição oposta à monarquia e ao sistema daquela época. E vai ser o Exército, naquele período, um dos principais avalizadores da proclamação da República, né? Então, a proclamação da República ela é considerada quase que um golpe militar, né, planejado por esses membros do alto oficialato do Exército, influenciados pelas ideias positivistas, né? Em 1910, o Marechal Hermes Rodrigues da Fonseca se tornou o presidente do país, abrindo espaço para as opiniões e a participação política do oficialato. Mas o estopim do levante de Luiz Carlos Prestes foi a campanha presidencial de Arthur Bernardes, em 1922. Ele foi indicado por seu antecessor, Epitácio Pessoa, para que o poder fosse mantido entre as oligarquias de Minas Gerais e São Paulo. E aí vai ter uma situação bem específica em outubro de 1921, durante a campanha, que vai ser o episódio das cartas falsas, né? Duas cartas são publicadas no jornal Correio da Manhã, em outubro de 21, e essas cartas são atribuídas ao candidato da situação, à presidência da República, Arthur Bernardes. Nessas cartas, o Bernardes fazia duras críticas ao Exército. É nesse momento que surge o movimento tenentista marcado por revoltas e levantes contra o sistema do governo vigente. Em Copacabana, com a revolta dos 18 do Forte, e em São Paulo, com a revolta esquecida de 24, protestos levam o exército a espalhar os militares revoltosos pelo Brasil. Então, Luiz Carlos Prestes chega ao Rio Grande do Sul com os mesmos ideais protestantes. Eles buscavam uma educação pública, no que tange também as questões da própria eleição, período de fraudes imensas nas eleições do Brasil. Eles também queriam bibliotecas públicas para as pessoas poderem ter acesso à leitura, voto secreto. Então era um movimento assim, hoje, olhando com os olhos de hoje, um movimento que pretendia modernizar o Brasil. Quando eles vêm para o Rio Grande do Sul, eles começam a articular aqui no Rio Grande do Sul, então, um levante. Os historiadores afirmam que Prestes veio ao estado para auxiliar na construção das ferrovias e de uma ponte de ferro na comunidade do Comandaí. E foi através do 1º Batalhão Ferroviário que Prestes articulou o levante com outros militares e alguns civis maragatos também insatisfeitos com o governo vigente. A coluna Prestes, propriamente dita, ela vai iniciar em fins de outubro um movimento aqui no Rio Grande do Sul, onde esses oficiais, eles tomam quartéis na região oeste e missões do nosso estado. Então, Santo Ângelo, São Luís Gonzaga, São Borja, Itaqui, Uruguaiana, Alegrete. E foi daqui que os revoltosos partiram para tomar outros quartéis na região. Em muitas cidades, o resultado foi frustrante. Porém, em São Luís Gonzaga, a coluna Prestes se estabeleceu por 2 meses para treinamento e organização tática antes de seguir viagem. A história estava apenas começando.